Agora sim, ótima noite a todas, sejam bem-vindas, né, a esse nosso momento de partilha, de troca. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a criança de 7 anos, né? A criança de 7 anos que tem tantas particularidades, tantos detalhezinhos, e eu gosto sempre de retomar com vocês desde o início, desde as crianças de 2 anos, né? Que a gente vem trabalhando, desmistificando os terríveis 2 anos, depois a fase de transição de bebê para criança, depois com 4 anos que começa a fase mais leve, com 5 anos que já começa a questão das crianças com seus posicionamentos, de 6 anos que nós vimos que tem algumas crises aí, mas que também fica mais tranquilo, e de 7 anos, gente, a gente tem características controvérsias, né, e diante do que a gente aprende, diante do que a gente percebe na escola, diante do que a gente estuda, né, eu quis trazer para vocês, né, um lado muito gostoso da faixa etária de 7 anos, que ela é caracterizada em 2 grupos, né? E tem um grupo que eu nem quis trazer para vocês, porque de verdade eu mesma discordei de muitas colocações, né, diante da vivência que a gente tem, de vivências de outras escolas que eu também já trabalhei, que fala que são crise dos 7 anos. Né? Então, como assim? Como a gente já desmistificou os terríveis 2 anos, né? Eu não acho justo a gente rotular, né, uma fase de 7 anos também como crise, né? A gente precisa trabalhar aí com um lado positivo, a gente precisa trabalhar e valorizar o que as crianças têm de potência, né? Eu não dei boa noite para Maria Cláudia, para Gi, sejam bem-vindas. Então, eu quero trazer para vocês aqui, né, essa fase que tem um grupo que defende a faixa etária de 6 anos como a fase mais agradável. E eu achei que isso combina bem com o que a gente vive, com o que a gente presencia com as nossas crianças, e é lógico que nem sempre são um mar de rosas, né? Que eles têm as suas particularidades também, mas a gente precisa entender essa criança para desmistificar também essa crise, né? Porque é mais uma fase de transição dos pequenos. Então, o que eu trago para vocês hoje, né? E eu quero que vocês vão percebendo, né, os filhos de vocês, quem já está com um filho mais velho, lembrando dessa fase de 7 anos, né? Quem está com um filho que vai chegar lá ainda, né? Para já ver o que espera, né? Dessa fase e já começar a ter um outro olhar para ela, né? Para a criança e entender e ver se isso realmente acontece na sua casa ou já aconteceu na sua casa. Com 7 anos, a criança ela começa a ficar mais calma e concentrada em si mesma. Né? Talvez a Vilma possa perceber isso mais em sala de aula, que ao mesmo tempo que eles estão agitados, eles têm uns momentos de pausa, né? E de se recolher, e de ficar no cantinho, né? E de se concentrar em si mesmo. Parece que eles estão olhando para dentro, né? E é mais ou menos isso. Né? Ao mesmo tempo que eles estão nessa fase de euforia, eles também têm essa melhora na concentração. Eles estão num estágio de assimilação de conteúdos, né? Então, não só conteúdos escolares, mas conteúdos de vida, inclusive, né? Que antes eles estavam desordenados e acumulados, porque muitas informações eles recebem até os 6, né? E por isso que tem muitas defesas que dizem que a personalidade é até os 7 anos, e faz muito sentido, né? A formação da personalidade até os 7 anos faz muito sentido, porque até os 6 eles receberam muitas informações e que talvez, muitas das vezes, eles nem compreendiam. Mas agora, né, nessa faixa etária de 7 anos, eles já começam a assimilar e acomodar esses conteúdos, conteúdos escolares, conteúdos de vida, informações que eles vão passando e adquirindo, né, em toda a sua vida aí de 7 anos. A criança de 7 anos também ela é boa ouvinte, né? Ela gosta de escutar causos, né? Escutar histórias. Ela é uma boa ouvinte, ela se interessa mais. Aquela muitas vezes falta de concentração que a gente enxerga lá no primeiro ano, que às vezes as crianças estão se perdendo ainda, né? Passa uma borboletinha, eles vão seguir a borboleta. Nos 7 anos eles já vão se acomodando um pouquinho mais, né? E vão tendo essa concentração e essa boa audição, vamos dizer assim. Ela adora ler e contar histórias repetidas.
Então, vocês podem começar a perceber também, de repente, de livros da roda literária que vão querer escolher sempre os mesmos, né? E talvez porque aquele livro mexa com a criança de alguma forma, né? Traga para ela alguma sensação, né? De alguma sensação de prazer, alguma sensação de alívio, que mexe com algumas emoções. E elas gostam sempre de ouvir histórias repetidas. Então, podem prestar atenção também em desenhos, que assiste 30 vezes o mesmo desenho, o mesmo filme, e eles querem repetir, repetir, repetir isso, e pede para vocês, inclusive, contarem algumas histórias que vocês já contaram 10 vezes, né? Histórias de vida, histórias que vocês inventam, e aí é o que mora o perigo, né? Quando a gente inventa, depois, quando eles pedem para repetir, talvez a gente não consiga repetir igualzinho, né? Mas aí eles vão lembrando e vão nos ajudando também. Ela é atenta a tudo que está ao seu redor, né? Então ela percebe tudo, apesar dela ter essa concentração, essa organização, ela consegue perceber também tudo que está ao seu redor. E é comum aí, né, mães, vamos ver isso aí, na escola a gente não consegue perceber isso, mas em casa bastante, né? Que é comum ver, encontrar a criança sumiu, ela tá lá estirada na frente da TV. Né? E se deixar, ela passa longos períodos ali na frente da TV, porque para ela tá tudo muito bem, obrigado. Né? E talvez assistindo as mesmas coisas de sempre. E a tendência, né, dos 7 anos em diante, principalmente nesse momento que a gente está passando, né, que a gente não tem muitas oportunidades a oferecer para as crianças, a TV é uma forte fonte de recorrência das crianças. Eles gostam de ficar ali por muito tempo. Opa! Deixa eu colocar mais um aqui. Olá, Wesley, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. A criança também de 7 anos, ela fica muito incomodada e muito irritada quando interrompida. Né? Por exemplo, ela está contando alguma coisa, né? Ou ela está mostrando algo e vem um coleguinha e atravessa no meio da conversa e quer falar, ela fica muito irritada. Ou em casa, está contando alguma coisa para a mãe, o irmão chega, ou está contando alguma coisa para o pai, a mãe interrompe, eles ficam extremamente irritados porque eles se sentem injustiçados. Onde está a minha voz? Né? Então ele se irrita com isso também, né? E ela é extremamente argumentativa. Quando você responde algo, fala, tá, ok, mas por que isso? Né? A gente consegue perceber isso muito nas experimentações na escola, né? E eles querem entender o porquê, eles querem fazer o porquê, e qualquer resposta não basta, porque eles já têm argumentos para contestações. Então, a gente precisa perceber também que não é uma fase da criança irritante, que ela tem crises, ela é argumentativa. E ela tem conteúdo agora porque ela está na fase de assimilação. Então, ela tem conteúdo também para argumentar. Então, por isso que a gente precisa desmistificar, muitas vezes, questões e rótulos que colocam nas faixas etárias. Quando a gente compreende que faz parte do seu desenvolvimento, a gente também vai compreendendo e vai tendo um outro olhar para a criança e suas ações. A criança é mais agradável, pois além de ser mais introspectiva para que possa assimilar melhor os conteúdos internos e externos, ela mostra-se mais sensível a atitudes de outras pessoas. Então começa a nascer aí também um senso de empatia, de compaixão. Né? E por que ela consegue ter isso? Porque ela já está tendo essa consciência de si. Então, muitas vezes, nesses momentos que ela fica quietinha, que ela está ali refletindo, pensando, ela está refletindo sobre suas ações e sobre as ações dos outros. Porque ela tem esse senso de justiça também, e muitas vezes, quando ela vê o colega fazendo algo não saudável, ela vai corrigir. E muitas vezes os conflitos que surgem na faixa etária de 7 anos não é por disputa, não é por ciúme, não é por birra, mas simplesmente por senso de justiça. Por serem argumentativos demais, né? Uma coisa que é bacana aqui também, que eu trago para vocês, é uma diferença de característica entre pai e mãe. Seja bem-vinda, Mônica!
A criança de 7 anos, ela tem uma tendência, gente, é uma tendência, não é regra, mas se vocês não perceberam, de repente dá para dar uma prestadinha de atenção nisso. Ela tem a tendência de desprender-se da mãe e começar a ter uma relação apaixonada pelo pai. Então, isso é um ponto de atenção, porque não é que ele não gosta da mãe, não é que ele não quer a mãe, que agora só quer o pai, mas ele tende a ir cortar esse cordão com a mãe. E aí o pai entra nessa nova relação. E é importantíssimo dizer também que nesta faixa etária eles têm um apego absurdo pela professora, pelo professor. Os professores são heróis para eles nesses momentos. Né? Não sei como eles falam dos professores em casa, né? Mas geralmente nessa faixa etária eles têm grande paixão pelo professor, justamente por esse desprendimento da mãe também, da figura materna. Então eles buscam, né, esse vínculo afetivo em outras personas, né? Que no caso o pai, no caso o professor, que são também figuras de autoridade para ela. E ela começa a transferir esses vínculos para essas outras pessoas. Então, esse movimento é normal. Ele não deixa de amar a mãe. Mas talvez muitas das coisas vai contar para o professor. Aquele segredinho, ele vai ter mais liberdade para contar para o professor do que para a mãe. E a gente percebe esse movimento na escola. Também, muitas das coisas, eles saem da sala e conversam com a gente. Outra coisa, né? Lá nos 6 anos, quem participou lá do encontro, né? Eu contei para vocês que a criança de 6 anos ela tem uma inabilidade social, né? Ela não sabe muito conviver em sociedade, ela tem essa dificuldade, ela está aprendendo. E já aos 7 anos, isso já começa a cair. Ela já começa a ter uma socialização maior, tanto com adulto quanto com crianças. Então, os conflitos diminuem porque ela também sabe manejar ali, ela sabe negociar, e muitas das vezes ela entra em conflito por se sentir injustiçada por ser argumentativa. Mas não mais pelos motivos lá de 6 anos. Ah, ela não quer ser mais minha amiga. Isso acaba sanando um pouco. Eles já vão ficando um pouquinho mais maduros em relação a isso. Mas ainda há bastante mudança e alteração de humor repentino. A criança ela pode ser muito amável e muito teimosa ao mesmo tempo. Ela pode ser muito dócil, mas ela pode ser zangada e choramingona, né? Então, sabe aquele drama de novela mexicana? É mais ou menos isso, né? Então, porque faz aquela cena toda por algo que não foi legal, né? Não porque ela é dissimulada, nada disso, mas é porque faz parte do processo de desenvolvimento dela também, né? Faz parte isso, essa encenação toda, porque você precisa sentir o que eu estou sentindo. Eu quero mostrar através dos meus gestos tudo que está aqui. E aí vem o professor Wesley, que está aí na live com a gente também, que está trabalhando tudo isso com eles e ensinando, botar mais para fora ainda. Então agora vocês vão começar a perceber esse movimento de externar as coisas com ainda mais propriedade. E o quanto isso é benéfico para a criança. Porque nós muitas vezes hoje sofremos porque a gente engoliu sentimentos. Porque a gente engoliu situações que nos fizeram engolir. E hoje a gente faz um movimento contrário. Hoje a gente pede para as crianças colocarem para fora as suas emoções, trabalhar com essas emoções. E isso é muito benéfico. E a gente, enquanto adulto, precisa também ter esse outro olhar, né? Então não é que ela é choramingona, birrenta, nada disso. Ela está externando o que está aqui dentro. E muitas vezes ela precisa usar o corpo todo para isso. E aí a gente muitas vezes julga como uma encenação. E a criança de 7 anos, ela é teimosa, né? E aí eu li um artigo esses dias, que eu vou contar para vocês, que eu fiquei extremamente feliz, porque eu sou teimosa, e eu sou teimosa até hoje. E eu ainda estou esperando esse dia chegar, porque tem um artigo aí, um estudo, que diz que as pessoas teimosas são as mais bem-sucedidas na vida. E eu creio nisso. Sabe por quê? Porque ela não desiste. Ela não desiste. Os teimosos não desistem.
né? Porque eles vão até o fim, eles estão ali ralando, e eles vão, e eles levantam, e vão de novo, e vão de novo, e aí não há desistência. Então, a criança de 7 anos, quando a gente perceber essas características também, ao invés de criticar, a gente pode valorizar isso de uma forma positiva para que siga adiante. A gente já pode trabalhar resiliência, a gente já pode trabalhar com ela resistência, né? Não precisa falar o mundo é mauzão mesmo, é assim e siga em frente. Não, o mundo tem obstáculos, mas a gente pode ir por outro caminho. Sempre existem, né? Dois caminhos e existe o caminho do meio, de acordo com o olhar que a gente dá para tudo isso. Então, a gente consegue perceber muito essas características na criança de 7 anos. Outra coisa, né? Ela tem um pouco de dificuldade de cooperação. Então, lá nos 5, 6 anos, a gente falou o quanto eles gostam de ser ajudante da sala, o quanto eles gostam de ajudar e tudo. Com 7 anos, eles começam a ter um pouquinho mais de limitação nisso. Né? Eles começam a não querer colaborar muito com as coisas. E aí, mas isso tudo tem uma explicação, né? Eu vou chegar lá para vocês também. E diante dessa falta de cooperação, em contrapartida, é uma criança extremamente competitiva. Isso a gente consegue observar claramente dentro de sala de aula, porque é um ambiente coletivo. A gente consegue perceber claramente nas brincadeiras de jogos. Eles tendem a alterar regras em benefício próprio, né? Eles tendem, né, a buscar sempre um ganho individual. Como eles têm essa dificuldade de cooperação, então os jogos coletivos, né, quando eles vão, por exemplo, trabalhar na educação física, algum jogo que um depende do outro, muitas vezes as crianças se boicotam porque ela quer para ela. Ela quer ganhar, ela quer ganhar. Ela não quer que faça parte do jogo isso tudo, né? E não adianta a gente querer argumentar tanto nessa faixa etária, porque faz parte desse processo de transformação e de desenvolvimento. E mais uma vez eu digo, por isso é importante a gente conhecer as fases para a gente não bater de frente com as crianças. Não adianta bater de frente nesse momento, né? E quando elas perdem um jogo, meu Deus, acabou o mundo. Elas se sentem injustiçadas, elas reclamam, aí elas vêm de novo, argumentação, aí vem toda a cena de novo, porque você precisa entender o que está aqui dentro. Isso não é justo. Ele roubou, ele fez errado, né? Mas depois, numa outra situação que acontece a mesma cena e ele ganhou, tá tudo bem. Porque daí eu mudo a regra em benefício próprio. Né? Então, hoje na escola nós temos um grupo pequeno de alunos, né? Talvez a gente não sinta e não reflita tanto isso pelo número reduzido de crianças, mas fico pensando eu, né, como já trabalhei, como a Mônica também já trabalha com umas faixas etárias assim, uma sala de aula com 30, 40 alunos, com todas essas características se sentindo injustiçado, argumentativo, fazendo cenas para externar o que está colocando, o que está aqui dentro. Olha o jogo de cintura que todo mundo tem que ter aí. Né? E será que todo mundo estuda as características da criança para saber lidar com tudo isso? Então, por isso que eu não gosto de trazer rótulos e não quis trazer para vocês que fase de 7 anos é a fase das crises. Porque não é. Não é a fase das crises. Né? Tudo tem uma justificativa para eles agirem de tal forma. As crianças elas já sabem diferenciar atitude saudável e não saudável nela e nos outros. E aí, quando você vai pegar artigos que falam sobre isso, fala que as crianças conseguem diferenciar coisas boas e ruins. E na escola a gente não usa essas falas, a gente coloca características saudáveis e não saudáveis. E eles já têm isso muito certo, muito claro com eles. Né? Porque tem muitas nomenclaturas também que a gente precisa dar uma alterada para dar mais sentido para as coisas. O que é ser saudável? Né? O que é não ser saudável? Então fica mais fácil também para a gente relacionar isso com as atitudes. Então eles já sabem quando eles não estão tendo atitudes não saudáveis e quando o colega não está. E aí vai tudo dedo duro.
E eles contam mesmo que o colega não está tendo uma atitude saudável, que isso não está certo, vem todo o senso de justiça novamente. E há do adulto que não tome providência. Há do adulto que não tome providência diante de uma situação não saudável. Ele vai remoer aquilo e ele vai falar o resto do dia. Então, o adulto precisa estar muito atento também, para também promover senso de justiça entre eles, entre esse coletivo. Outra coisa, né? Até os 6 anos, a criança tem, né, aquela característica de quando chora, quando quer alguma coisa, um choro mais infantilizado, né? Muitas vezes até mesmo de birra e tudo. Já nos 7 anos, até o choro modifica. Né? Até o choro modifica. E uma característica extremamente importante que todos nós adultos devemos saber. Eles se sentem muito envergonhados de chorar na frente do amigo. Muito envergonhado. E muitas vezes eles querem chorar e têm vergonha, e aí eles transferem esse sentimento em raiva. E aí muitas vezes eles preferem bater, eles preferem jogar o que está na mão. Eles transformam aquela tristeza em raiva em aspectos assim, de segundos, para não mostrar vulnerabilidade para os seus colegas. A gente tem tentado fazer alguns movimentos, né? Eu já falei lá nos 6 anos e nesta sala também tem. A gente tem uma criança nessa sala que muitas vezes quer chorar, mas tem vergonha. Então ele sai da sala e ele vai lá na minha sala, ele senta e ele chora. Aí ele enxuga, vai no olho, vai no banheiro, limpa os olhos e volta para a sala. Então, ele já está fazendo esse movimento e eu acho isso fantástico, eu acho isso lindo, uma maturidade incrível. Né? Porque ele já consegue fazer esse movimento. E aos pouquinhos a gente está conseguindo fazer esse movimento com todas as crianças. Né? E colocando algumas pessoas chaves dentro da escola, porque muitas vezes eles não querem falar com a Vilma, porque a Vilma está ali no coletivo. Tá junto com os outros. E se eles chegarem na Vilma, todos os outros vão ver. Então a gente tem feito esse movimento com eles e colocando a Aline e a mim à disposição. Então muitas vezes eles nos procuram quando estão com essas questões de eu preciso chorar, eu tô com muita raiva. Então a gente precisa estar atento também para não expor essa criança. Quando estiverem em ambientes públicos, perceberem que a criança está incomodada, leve para o banheiro, leve para um ambiente que não tem ninguém, para que ela consiga chorar e não abafe esses sentimentos. Né? Porque, de novo, né, a gente acaba repetindo padrões que fizeram com a gente. Não vamos deixar isso acontecer com eles. Percebemos que está numa situação constrangedora, tira a criança da cena, leve para um ambiente seguro para que ela consiga chorar. Né? Chorando alivia, falando dos sentimentos alivia. Isso é extremamente importante. E eles têm vergonha também desse choro, porque eles se preocupam muito com a impressão que eles vão passar para o outro. E aí a gente começa a perceber também que tá mais fácil de eu sair para casa dos outros, que a gente fala, né? Para casa dos outros, para casa dos amigos, para casa dos parentes, né? Porque ele está se comportando super bem. Não é que ele está se comportando super bem no olhar de quem? Ele está simplesmente se poupando da impressão que ele vai causar nas outras pessoas. Então, já há essa preocupação na criança. O que será que fulano, cicrano, beltrano vai pensar ao meu respeito? Então, deixa eu ficar aqui bem bonitinho. Bem bonitinho. Então, a gente precisa também dar esse amparo para a criança e mostrar que ela pode ser quem ela é. Lógico que a gente não vai deixar a criança destruir a casa de ninguém, até porque eles também nem estão nessa fase mais, né? Mas de não precisar ficar tão acanhado. Filho, você pode falar o que você tem vontade, né? Filho, da gente dar essa permissão para a criança também. Ter esse movimento de pertença, de permissividade, né? Dentro, é lógico, né? Do respeito, do amor e da tolerância. Mas deixar que eles também tenham voz. Eles já começam também a ter noção de espaço e de tempo, né? Eles já conseguem saber as horas, conseguem saber que dia da semana, mês, ano,
A Vilma fez um movimento na sala dela muito bacana, né, de trazer o relógio, de trazer o calendário, de colocar um calendário geral, um calendário semanal, para que eles se localizem, né, em tempo e espaço. Porque eles começam a adquirir essa habilidade também. E aí a gente conversando, a gente percebeu que eles precisam de um calendário anual para eles terem a visão do todo. Porque ainda para algumas crianças, essa não é uma dificuldade, né? Mas essa imaturidade ainda de entender o mês a mês, de 30 dias, de 31 dias, de 29 dias. Então, tem alguns modelos de calendário para que eles também consigam se localizar. E fazer esse check-in todos os dias, né? Traz uma propriedade de espaço para eles. Então, a gente também já consegue fazer com que a criança se sinta pertencente, né, ao tempo e ao espaço, mas eles precisam do concreto. Então, não adianta falar, depois de amanhã ou daqui 5 dias, né? Chama a criança e mostra no calendário, né? Olha, a gente vai fazer o X aqui quando chegar aqui. Então, depois que a gente dormir tem esse dia, depois que a gente dormir tem esse dia. Então, eles têm essa noção, mas eles ainda precisam de direcionamento. Tá? Depois, lá no terceiro ano, quarto ano, eles já começam a ter isso com muita propriedade. Mas no segundo ano, eles ainda precisam desse direcionamento. A outra coisa, eles continuam com interesse em fadas, heróis, em histórias fantásticas, mas eles começam a demonstrar interesses por causas, efeitos e consequências. Então, dentro das histórias, eles começam a entender, né, o papel dos personagens. Né? Esse personagem fez isso. O que será que vai acontecer com ele? Então, é um bom momento também para instigar a imaginação e a criatividade da criança. Eles ainda super acreditam nas fadas, nos heróis, nos contos heróicos, né? Mas eles também têm essa curiosidade de causa, efeito e consequência. Por que isso? Como a gente já disse lá atrás, a do adulto que não tome providências numa atitude não saudável. Então, eles também esperam isso nas histórias. Teve uma atitude não saudável, precisa de consequência. E qual será a consequência que vem nessa história? Então, eles começam a ter esses interesses. E tem 3 elementos principais aí que as crianças demonstram interesse nesta idade, né? É um marco muito específico da faixa etária dos 7 anos. Eles começam a ter interesse de quem é Deus, de morte e de vida. Né? Eles começam a ter esses 3 interesses, né? Como que é essa história de Deus? Daí vai depender muito da questão da crença de cada família. Na escola, a gente não entra nesse mérito, porque a gente respeita, né, a crença e o credo de cada família, né? Mas é um papo super interessante para vocês terem com eles dentro do que vocês acreditam. E muitas vezes em roda, a gente vai discutir isso sim, mas respeitando todas as possibilidades que virem de casa. É a mesma história da Páscoa que a gente conversou com eles, né? Cada criança trouxe dentro da sua realidade, dentro da sua crença. Qual é o significado da Páscoa para sua família? Né? Então, dentro disso, rola uma discussão muito saudável e muito bacana, porque é um momento, a gente não pode poupar as crianças disso. É um momento que a gente trabalha com eles, que eles precisam respeitar a opinião do outro. É um momento que a gente precisa mostrar para eles o quanto o diferente, quando se junta, se torna maior, cresce. A gente tem mais possibilidades de vida nisso. Então, o interesse por Deus, interesse pela vida, interesse pela morte, são assuntos que, de repente, vocês podem puxar com eles em casa. A questão da vida é única para todos. A questão de Deus tem diferença para cada família. A questão da morte também. Então, são assuntos que não dá para a gente entrar no mérito na escola, mas dá para a gente fazer um debate. Né? Dá para a gente colocar em pauta, mas desde que as crianças saibam o que elas estão falando. Então, por isso é importante a conversa vir de casa. As crianças, assim como as de 5 e 6 anos, apresentam ainda alguns medos, mas até os medos são mais elaborados agora. Eles começam a ter medo de ladrão, de acidente e de morte. Como eles começam a compreender a morte, eles começam a ter medo da morte. O ladrão continua firme e forte aí num dos medos, né?
de 7 anos. E também acidentes. Eles começam a ficar mais precavidos. E aí é o momento ápice para a gente trabalhar cinto de segurança e cadeirinha. Extremamente importante aproveitar esse momento para trabalhar com as crianças. O uso da cadeirinha, o uso do cinto de segurança, vai andar de patinete, usar capacete, vai andar de bicicleta, usar o capacete. Mas isso tudo a gente mostra com exemplo, não com falas. Então não adianta eu falar que ele tem que fazer e eu não uso cinto. Fico lá bem bonita no carro dirigindo sem cinto, falando no celular, passando sinal vermelho, né? Porque eles também têm senso de justiça, eles começam a também cobrar vocês disso. Tô falando por isso com vocês, porque eu já passei dessa fase, já fui cobrada. Ou se fui. Né? Então a gente precisa estar atento também nos nossos exemplos. E aí eles começam a ter outros medos e preocupações, como doenças, problemas financeiros, separação, brigas. Eles já começam a ter esses entendimentos. Vocês vão começar a ver, daqui a pouco, que eles vão começar a perguntar quanto vocês ganham, quanto que paga por cada coisa, como que o dinheiro dá ou como o dinheiro não dá. E aí, uma mega oportunidade para vocês trabalharem situações financeiras com as crianças. É uma baita oportunidade de mostrar o valor também do dinheiro, né? O valor do esforço de cada família. A gente fala, mas como a gente vai trabalhar dinheiro? Como que a gente vai trabalhar com educação financeira? Como que a gente vai trabalhar dinheiro? Na escola, a gente faz um trabalho com a metodologia de ZOP, né? Que é diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Então, a gente trabalha isso com eles no coletivo, mas é extremamente importante vocês trabalharem em casa também e mostrar a realidade da sua família para a criança. Talvez ela não vai entender em números, mas de uma forma muito lúdica, ela consegue entender a situação da família. Até para trabalhar outros aspectos da criança, né? De pedir isso, de pedir aquilo, ou de ter entendimento. E aí agora eu vou fazer um merchan aqui, porque eu estou muito, muito orgulhosa, né? Eu tenho uma filhada de 12 anos, e ontem ela fez uma live, inclusive, com o Joel J, né, que é um baita de um influenciador, e a mãe dela, a minha comadre, né, eles trabalham com educação financeira na SHS Investimentos, e a Nicole, minha filhada de 12 anos, ela acabou de escrever 4 séries de livros falando sobre educação financeira, chama Turma da Nick. Então, ela está falando de como guardar dinheiro, questão da mesada, juros compostos e juros simples, é uma coisa assim absurda que eu fui aprender, eu que fiz toda a correção do livro, dela, tudo, ajudei, né, nesse projeto, e eu fui entender o que é juros compostos e juros simples através da explicação dela. Então, não é só para criança, mas nos ajuda bastante também, quem é de humanas, assim como eu, que tem uma baita dificuldade na área de exatas, né? Então, é uma linguagem muito simples. E aí, eu vou deixar o arroba delas aqui no chat, porque no domingo elas vão fazer uma live de mãe e filhos de como trabalhar a educação financeira em casa. E aí elas vão abrir uma turma, né, de educação financeira, sendo a Drica, que é a mãe, trabalhando com os adultos, e a Nicole para trabalhar com as crianças, né? Então, como eles já começam a ter esse senso, e se a gente não souber por onde começar, né, peça ajuda. Eu acho que é super bacana, né, a gente poder contar, e criança ensinando criança não tem coisa melhor, né? E ela é nossa ex-aluna, ela estudou com a gente de 1 aninho até 5 anos lá na escola, né? Ela falou que semana que vem ela vai lá fazer uma visita para as crianças, porque ela quer muito ver como tá a escola, porque ela tá com muita saudade, ela não conhece o fundamental ainda. E ela fica, madrinha, já tem a minha série? Não, não tem ainda, né? Ela já tá no 8º. A gente não vai conseguir chegar até lá, mas enfim, né, passou por nós, né, teve uma base também de educação, e isso é muito bacana. Mas enfim, né, queria só contar para vocês essa questão do lado financeiro, que é nesta idade que a gente percebe que há um interesse muito, muito, muito grande, tá? Outra coisa, já tem o domínio da leitura e da escrita, né? E isso aproxima as crianças, né, de informações globais. Então, eles também ficam mais críticos, porque agora eles também buscam o seu próprio conhecimento. Eles não dependem mais de um adulto para trazer informações de qualidade para eles. Eles buscam. Gente, aliás, né, crianças até de 2, 3 anos já sabem buscar no YouTube, no Google, mesmo não alfabetizados, mas eles já sabem buscar o que eles querem.
né? Então, imagina as crianças de 7 anos, muitos ainda nesse processo de alfabetização, mas já sabem fazer a busca. Então, a gente precisa também começar a entender que nem tudo vai suprir a necessidade dessas crianças só de fala. Né? A gente precisa também começar a alimentar essas crianças de 7 anos com informações relevantes e acreditar que eles são potentes, não subestimar a inteligência e a capacidade deles. Tá? E aí, como que muitas perguntas, né, dos pais mas como que eu posso ajudar em casa nesse processo de ensino-aprendizagem, já que a gente está no ensino híbrido e tudo mais? Gente, se não não desensinar o que os professores estão ensinando, já é meio caminho andado, né? Porque muitas vezes, de novo, a gente tende a ensinar de acordo com o nosso padrão de aprendizagem, né? E a gente precisa entender que nós fomos alfabetizados, nós frequentamos escolas tradicionais, né? Que não valorizavam a nossa potência, que nós não tínhamos voz, né? E que não valorizava como a gente pensava a leitura e a escrita. Né? Hoje, a gente valoriza como a criança pensa na leitura e na escrita. Então, como que você em casa pode ajudar, né? Colaborar? Escrevendo cartas, né? Tanto e-mails, quanto WhatsApp, quanto cartas de papel mesmo. Montando um livro, até mesmo com folha sulfite, como eles estão numa fase muito criativa, isso é muito legal, de fazer reescrita de contos, de fazer listas de compra, lista de aniversário, lista de frutas, listas de brinquedos, listas de sapatos, de roupas, né? Passeios culturais, hoje a gente não está podendo sair, mas tem muitos passeios culturais online, que a gente pode fazer. Zoológico, o sítio do Pica-Pau Amarelo, museus, estão todos com visita online, né? Então, dá para fazer uma visita online e depois fazer uma lista de tudo que foi visto. Outra coisa, né? Colo, colo e colo. Se fizer essas coisas, ajuda um monte, principalmente as crianças que estão 100% online, né? O quanto o colo de vocês é importante para que dê continuidade no nosso processo, né? Porque a gente não pode fazer isso neste momento, mas vocês podem. Então, isso nos ajuda bastante. Outra coisa, né? A criança já pode ter responsabilidades na casa. Como eu digo isso desde as crianças de 2 anos. Precisa dividir as responsabilidades da casa. E com 7 anos, eles já podem fazer absolutamente tudo dentro do padrão deles. Então, como que a gente resolve isso? Fazendo reunião de família. Né? Faz a reunião de família e vamos dividir as funções, o que cada um é responsável. Aí rola uma lista também, um cronograma, né? Que você já bota a criança para fazer também esse processo de escrita. Né? Agora, o que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente aí, né, famílias que têm 2 filhos. O irmão mais velho não é responsável pelo irmão mais novo. Isso é um baita erro que todas as famílias, né, que têm 2 irmãos, passam, não porque querem, mas por falta de informação também. Olha, o seu irmão está fazendo isso, você precisa prestar atenção. Ele não é pai e mãe da criança, ele é irmão. Então a gente não pode passar esse tipo de responsabilidade para a criança. Ele já vai desenvolvendo aí, né, um aspecto de maternagem e paternagem que ele não tem idade ainda. E aí ele deixa de fazer outras coisas porque ele está assumindo esse papel que não é dele. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? E aí eu listei algumas coisinhas aqui que eu quero contar para vocês, né? Do que a gente não deve fazer com as crianças de 7 anos. A gente não deve facilitar a vida da criança, né? Ela já tem autonomia para fazer tudo. Então, coisas que você tem medo, fique ao lado, mas não facilite para ela fazendo por ela. Né? Então, ela já tem autonomia para pegar alguma coisa no alto, subindo em uma escada, num lugar seguro, é óbvio. A gente pode ficar do lado, mas a gente pode motivar com que ela faça. Né? Ela já pode lavar uma louça, se ela não sabe, fique do lado. Ela já pode varrer uma casa, ela não sabe, fica do lado. Mas não facilite para ela, né? Fazendo tudo. Ela já pode arrumar até o café da manhã dela. Então, a gente precisa começar a deixar essas crianças mais independentes. Outra coisa, né? Não sobrecarregar com atividades extracurriculares, né? Porque ele já tem, a escola já demanda,
né, um tempo muito grande da criança. E aí, às vezes, muitas vezes a gente, como pais, a gente tem maior orgulho. Ah, sai da escola e vai para o inglês, depois vai para natação, depois vai para o Kumon, depois vai para aula de espanhol, depois vai para aula de violão, depois vai para aula de teatro, depois vai para a escola de circo. E aí a gente pergunta, ok, que tempo que essa criança tem de brincar mesmo? Porque ela ainda é criança. Ela precisa do ócio, ela precisa do momento de brincar, ela precisa do momento de ficar estirado na frente da TV. Ela precisa desses momentos. Momento do nada. Ela precisa ter esses momentos. Então, não sobrecarregar. É óbvio que uma atividade extracurricular, duas, faz parte, é super importante. Mas não ocupar a semana inteira da criança. A gente precisa ter esse olhar atento, né? Não pressionar a criança, né? E tentar entender, é dificuldade? A criança não é preguiçosa. A gente precisa entender o que está por trás, né, dessa falta de vontade de fazer algo. Sempre tentando entender como a criança está se movimentando. Outra coisa, né, não criticar os seus amigos. Isso é muito importante, né? Porque como eles estão mais acostumados agora com essa socialização, o meio e os amigos são extremamente importantes. Então, não critique o amigo, né? Por exemplo, esse amigo não é bom para você, se afaste dele, né? E de repente é aquele amigo que ele mais gosta. Então, é melhor a gente ensinar a lidar com as diferenças e as dificuldades do outro, do que afastar. Outra coisa, né? Ignorar os problemas da escola. Muitas vezes eles chegam super chateados porque você achou injustiçado. E por que da escola? Porque é o seu social, né? Então, a gente coloca aqui o da escola porque geralmente os problemas vão acontecer na escola, porque é onde ele entra em conflito. Conflito de opiniões, conflitos de brincadeiras, de disputas, de aprendizagem. Mas a gente não pode ignorar e sempre tentar entender o que está se passando, né? Como que está isso? Não duvidar da fala da criança, mas tentar entender o porquê que ela está trazendo aquela fala. Outra coisa, repreender ou rir dos seus erros e falhas, né? Ele ainda está banadão. Ele vai errar muito, ele vai derrubar muito, ele vai quebrar muito, né? Então a gente aprender também a não rir, né? Porque senão a gente espana a criança, em vez de trazer para perto, a gente manda para longe, né? E de repente, se você colocou para lavar uma louça e ele quebrou um copo, ok, a gente já quebrou quantos? Né? Isso acontece. Outra coisa, né? Falar mal dos professores e da escola. Isso é um crime para a criança. Porque eu já disse para vocês lá atrás, né? O carinho que ele tem pelos professores nessa faixa etária, né? Justamente pelo desprendimento da mãe. E aí, se ele pega o pai e a mãe falando mal do professor ou falando mal da escola, para ele isso é uma dor imensa, como se estivesse falando mal do pai e da mãe. Porque é o vínculo afetivo deles. Outra coisa, comparações entre irmãos ou entre colegas. Nossa, você não sabe fazer isso ainda? Seu irmão já faz. Nossa, você não sabe fazer isso ainda? Seu colega já está fazendo 3 vezes mais que você. Né? Então, evitar esse tipo, evitar não, é não fazer, né? Esse tipo de comparações, porque isso só vai fazendo, como ele tem toda essa questão interna, né? Como ele se cobra o tempo todo internamente, isso vai fazendo com que chegue uma tristeza cada vez mais profunda. Outra coisa, né? Ridicularizar ou bater. Como eu disse, né, a gente precisa estar atento, né, às questões das crianças, né, perceber, tirar de cena, para que ele não seja ridicularizado, né? E aí a gente sabe que isso também é uma questão de cada família, né, de cada cultura, mas bater não cabe, né? Eu falo que a gente tem vontade, eu também sou mãe, a gente tem vontade, mas a gente tem vontade para descarregar a nossa fúria. Então, bater, a gente só resolve a nossa fúria, a gente não vai resolver o comportamento da criança. Mas aí a gente tem aquela tendência, mas eu apanhei e estou vivo. Não morri, mas eu estou vivo e não morri a que custo? Quantas coisas eu carrego dentro de mim que só eu e o meu travesseiro sabe? Momento de refletir também, né? Então a gente precisa estar atento a tudo isso. E o que a gente deve, né, fazer? Criar momentos especiais com as crianças, né? Surpreender as crianças também. Muitas vezes eles esperam isso. De repente, um café da manhã na cama, de repente, um café especial, uma mesa arrumada, um bilhetinho no meio do caderno, no meio da agenda, né? Esses dias, foi dia 9 de fevereiro, que foi o aniversário do meu filho, né? Ele já tá mocinho.
E aí eu falei, o que que eu vou fazer, né? Se eu mandar no meio do lanche, eu vou ridicularizar ele, né? Porque ele vai ver perto dos amigos e não é o momento. Aí eu escrevi na agenda, porque eu sabia que ele ia copiar, né, as coisas na escola, escrevi na agenda, desejando os parabéns, tudo. E aí depois eu fui ver. Aí ele colocou, obrigada, mamãe, e fez um coraçãozinho. Ou seja, foi uma coisa discreta, mas que fez a diferença na vida dele naquele dia. Né? E como eles estão de 7 anos, o que, que pode ser feito? De repente um bilhetinho, de repente um recadinho no espelho do banheiro, de repente um bilhetinho dentro da agenda da escola, né? Surpresas. Por que, que só a gente quer ser surpreendido? Por que, que a gente também não pode surpreender? Né? Abraçar, beijar, incentivar, é isso que a gente deve fazer com os nossos filhos e deixar resolver os problemas sozinhos. Né? Eles têm autonomia para isso. Muitas vezes a gente briga com outros adultos porque a gente quer tomar, né, a frente das brigas das crianças e passa 5 minutos, eles já estão ótimos, né? E aí a gente fica com aquele nó na garganta com o adulto, perde até uma amizade por uma questão de segundos. Deixa eles resolverem, né? Quando eles têm ferramenta, né? Quando eles têm confiança, quando a gente acredita neles, eles conseguem resolver sozinhos, né? E conversar sobre tudo mesmo. Mas sempre perguntar para a criança. Por exemplo, ele chega para você e pergunta X. Qual é a sua resposta? Não responder o X logo de imediato. Ah, que legal, mas o que você quer saber sobre isso? Né? A famosa história da criança que chegou e perguntou para a mãe, né? Mãe, como é sexo? E aí a mãe sentou, deu aquela aula, né, para a criança. Ela falou: Ah, eu só queria saber se era com X ou com CH. Então, muitas vezes a gente fala um monte de coisas e nem é aquilo que a criança quer saber. Então, sempre devolver a pergunta: Ok, mas o que você quer saber sobre isso? Mamãe, de onde vêm os bebês? Ah, mas o que você quer saber? Ah, sim, qual é a via de parto? Né? De repente, se é pela barriga ou se é pela vagina. É só isso que ele quer saber. Não quer saber como foi feito o bebê. Né? Então, é muito importante a gente devolver essa pergunta para a criança, para que a gente não antecipe coisas que eles não precisam saber no momento. Tá? Ouvi-lo. Né? Como é importante ouvir a criança, né? Chegar, né? E não perguntar todos os dias, ah, como foi a escola hoje? Ele vai responder legal. Se a gente não muda a pergunta, não muda a resposta. Então a gente pode perguntar: o que te fez feliz na escola hoje? Teve algum momento que te deixou triste? O que você imaginou que fosse? Qual foi a conversa com o seu. Qual foi o amigo que você mais conversou hoje? Então, de mudar as perguntas também para que se crie um diálogo. Outra coisa é rir muito com ele, né? Eles esperam isso de nós. E pedir a opinião da criança para decisões da família. Não que vá fazer o que a criança quer, não é isso. Mas pedir a opinião dela também para tomadas de decisões, para ela se sentir pertencente, para que dê voz para ela. Isso é extremamente importante. Outra coisa que eu queria falar para vocês, para eu já ir encerrando, né? Que eu falei mais que o homem da cobra, né? É que muitas vezes a maior queixa dos pais das crianças de 7 anos é que tudo que pede, eles respondem: peraí, já vou, calma. Algo em comum, né? Com as crianças, tudo que você fala, vai tomar banho. Ai, calma aí, já vou. E aí a gente começa também a entender o nosso movimento. Como que a gente também está pedindo isso? Às vezes eu também estou ocupado com as minhas coisas, eu estou aqui no computador, eu já estou falando, Henrique, vai tomar banho. Aí qual a resposta que eu vou ter? Já vou. Aí eu viro de novo, às vezes estou assistindo televisão. Larissa, você precisa jantar. Calma aí. Peraí. Gente, não há Cristo que faça um filho responder prontamente: estou aqui, mamãe, eu vim jantar. Ou estou aqui, mamãe, eu vim tomar banho. Conforme você me pediu. Porque muitas vezes a gente precisa fazer o movimento reverso. Levantar do lugar que a gente está, ir até a criança, olhar nos olhos e falar: Marci, agora está na hora de você ir tomar banho, ok? Conectar-se. Muitas famílias estão juntas, mas não estão conectadas.
E talvez quando a gente comece a fazer esse movimento de nós sairmos da nossa zona de conforto e irmos até a criança, a gente vai perceber milagres na nossa casa. Porque onde há conexão, também há a tal tão esperada obediência. Que a gente não quer que a gente fale, eles obedeçam, a gente mande, eles obedeçam, mas que crie uma conexão de entrega entre um e outro. Porque quando eu saio, me conecto, olho nos olhos, ele não vai ter coragem de falar para mim, peraí, eu já vou, calma aí. Ou talvez quando eu me ofereço para ir junto. Então a gente precisa fazer esse movimento também dentro de casa, né? Não só esperar da criança, mas mudar as nossas atitudes também enquanto adulto, para que tanto crianças quanto adultos tenham atitudes saudáveis. E como tudo isso é difícil, né, gente? Eu tô falando porque eu também sou mãe de dois, não é tão simples assim, e não é do dia para noite. Não é eu vou fazer isso hoje, amanhã eu já vou ter resultados incríveis. Não, é um processo. E no meio desse processo vai cansar, e no meio desse processo a gente vai querer desistir. E se a gente desistir, a gente recomeça. Porque educar dá muito trabalho, gente. Se não tá dando, é porque tá fazendo alguma coisa errada. Educar dá muito trabalho. E aí, falando de parte literária, né, para eu encerrar, dentro do segundo ano, da faixa etária de 7 anos, a gente escolhe aí uma Ruth Rocha para trabalhar com as crianças. Por quê, né? Porque ela apresenta uma linguagem coloquial, objetiva e bem-humorada, né? Ela é defensora dos direitos das crianças e as crianças de 7 anos também são defensoras, né, dos seus direitos. Então a Ruth Rocha ela vem falar muito a linguagem deles e ela, nos seus textos, né, ela traz com que a criança se questione a si mesma e questione o mundo. E é esse movimento que a gente quer fazer com a criança de 7 anos, porque ela está interiorizando tudo, ela está assimilando tudo. Então, nada melhor do que histórias literárias que correspondam a isso também. E de uma pessoa que defenda os direitos da criança. Ok? Eu queria trazer isso para vocês de informação. E aí eu queria entender de vocês agora, conversem comigo um pouquinho, se fez sentido, se vocês enxergam as crianças de vocês, se já enxergaram os filhos que já passaram por essa faixa etária, se foi surpresa, como que foi isso para vocês? Contem para mim. Pelo amor de Deus. Contem para mim. Fala, Cris! Eu falando de novo. Não, eu acho o máximo, assim, as suas colocações, porque eu vi, né, a semana passada lá de 6, e agora Uhum, você falando de 7, e você colocou essa questão da transição, né? Uma hora de uhum, 6 pode estar um pouquinho mais para baixo ou um pouquinho mais para cima, né? uhum, E é bem interessante isso, é muito notável isso, né? Por exemplo, o Lucas vai entrar nessa fase, né? Mas o Henrique já passou. Mas uma coisa que você colocou aí que me chamou a atenção é a questão de um pouco da agressividade, dessa competição da criança de 7 anos, né? E uma coisa assim que eu fiquei em mente durante a sua colocação aí foi o seguinte: aconteceu um episódio, né, com o Henrique, não com o Henrique, mas nessa faixa etária aí, na escola dele, e me preocupou muito na época, porque foi a questão do bullying, né? Porque você falou, ó, a criança está se formando ainda, né? Ela absorve muito do que a gente coloca para ela ainda, né? Para depois começar uhum, a tirar as próprias conclusões, né? E eu fiquei muito assim preocupada na época quando falaram disso, foi assim, o que eles fizeram lá na outra escola? Eles mudaram uma criança de turma porque disse que ela estava sofrendo bullying. Não foi trabalhado isso com os pais, não foi trabalhado isso com as crianças, né? Tanto que ele chegou perguntando para mim, né? Olha, por que que ela saiu da sala? Por que que mudaram ela de sala, né? Porque era uma amiga dele, ele gostava dela. E aí eu tive que ir lá perguntar para ver o que que tinha uhum. acontecido, tal, e falaram dessa questão do bullying.
isso não seria uma coisa para se discutir também com uma criança nessa idade? Como a gente colocar isso, né? Porque não é só uma questão de agressividade, de brigar, de competir. Se torna algo mais grave, né? Que ou ela copia isso, como que a criança consegue enxergar isso? Na verdade, né, Cris, quando a gente tira uma criança da sala, muda de sala, a gente não está dando a oportunidade para ela, né, até mesmo de resolver as suas situações. Né? O adulto tende a isso, é por isso que eu falo que é muito importante, né, quando a gente vai escolher mesmo a escola, né, da gente entender se os valores da escola combinam com os valores da minha família, né? E qual é a concepção de criança e de infância que aquela escola acredita? Né? Então, muitas vezes, quando eu vejo que uma escola toma uma postura, tem a concepção de que a criança não tem voz, de que não acredita na potência da criança, então o adulto precisa resolver por ela. Né? Então, a gente precisa entender tudo isso. E o professor e a escola precisa ser extremamente estudioso. Porque quando ele não estuda, ele não sabe quais são as faixas etárias, quais são as características de cada faixa etária. Né? E com isso, toma decisões precipitadas. Então, acredito que tem assim que dar essa oportunidade e tirar dessa oportunidade para levar um tema de discussão para a sala de aula. Né? A gente vê lá no terceiro ano, a gente tem, hoje mesmo a gente estava conversando, ontem, né, que a professora do terceiro ano B, a Aline, o Wesley e eu, a gente estava conversando isso, né, que é uma sala de 11 crianças, e 11 crianças totalmente diferentes uma da outra. Né? E não tem nenhuma que a gente fale assim, fala, nossa, essa é parecida com essa. Não. São totalmente diferentes. É uma diversidade incrível dentro daquela sala. E é uma baita de uma oportunidade para a gente trabalhar isso. A gente tem diversos tipos de raça naquela sala, a gente tem deficiências, a gente tem credos diferentes, e por isso é uma baita oportunidade de estudo, de debate, e de dar voz, e de mostrar respeito. Né? Então, acho que falta aí, né, nesse caso, esse querer, né? É porque para tudo isso dá bastante trabalho também. Não, tá certo. Né? Não, você E tem nem todo razão mundo está mesmo. Assim, disposto. eu enxerguei isso no que você colocou, e essa questão dos questionamentos, né? Por exemplo, o Henrique passou muito por essa fase de questionar dos ladrões. Nossa, foi perfeito o que você colocou, né? Dos ladrões, perguntar de Deus, perguntar da morte. Foi uma descrição muito legal, assim, muito completa. Parabéns, e obrigada por isso tudo também. Ah, que bom, fico feliz, Cris. Eu que agradeço a participação. Mais alguém? Para Vamos mim, lá, ué. para mim aqui em casa a Bianca, né? A Bianca vai fazer 7 agora. Então foi interessante porque tudo aquilo que você foi colocando, eu não sei o quanto isso é positivo, o quanto isso é de se olhar, né? De se acompanhar mais de perto. Mas ela já está passando por todo esse processo mesmo sem ter ainda os 7 anos, né? Já está um pouco, não sei se isso é adiantado ou não, ou se é uma transição. É menina, é menina. Isso é uma verdade, isso é uma verdade. Porque o meu tem 5 e é bagunceiro. Ela não, então ela já está nesse processo. A menina tende a amadurecer um pouco mais rápido, né? E é muito legal, porque assim, questiona, argumenta que é uma coisa impressionante. Para tudo ela tem uma argumentação, tudo que você falar com ela, ela consegue argumentar, ela tem a teoria dela, ela tem a cabeça dela, ela tem a opinião dela. Muda de opinião, eu gosto disso, porque quando você senta e conversa com ela, ela muda de opinião. E é legal a questão da segurança que você falou, né, do centro de segurança, tal, tudo mais. E aqui em casa a gente tem um trabalho assim, a gente entra, então cada coisa tem o seu lugar, né? Cada coisa tem o seu lugar. Então tem que guardar as coisas no seu lugar, não tem essa. E aí hoje, foi muito engraçado hoje. E aí eu cheguei da rua hoje com os dois, que eu que busco, cheguei hoje. E o tênis, ele fica na sapateira na área de serviço. Então, vai lá para a sapateira. O tênis não fica aqui na frente, fica na sapateira, aqui na porta de entrada. Por segurança mesmo, porque o meu filho vive correndo na casa, no apartamento, parece um campo de futebol, ele corre para tudo quanto é lado. O apartamento é um ovo, e ele fica dando um giro no apartamento, né? Porque não para. Então, é perigoso o tênis. E aí eu falei,
tem que guardar lá. Mas eu tinha acabado de colocar meu tênis ali. Eu tinha acabado de tirar o tênis e colocar ali. E aí eu fui colocar as coisas esqueci o nome aqui daquele armário que fica, a mesa que fica aqui perto da porta, né? Fui colocar chave, carteira tal, que teve tudo no mesmo lugar, porque senão eu me perco. E aí o tênis ficou ali. Eu falei, filha, agora o tênis dá na sapateira. Ela parou, olhou meu tênis ali, olhou para mim e falou assim, ué, o seu tá aqui? Assim, o seu daqui? Ah, é. Eu falei, ué, o seu daqui? Aí ela foi e tirou dela, falou, vou deixar o meu também aqui, e tirou dela. E saiu andando, tipo assim, eu tô certa. Eu falei, volta aqui. Aí a gente conversou, levou o tênis lá. Então foi muito engraçado, assim, essa questão. Porque é isso mesmo, tudo que você falou. Só que ela não tem 7 anos ainda, né? Ela vai ainda fazer 7 anos. Uhum. Mas já está nessa fase já, assim. E é muito legal você ver a diferença dos dois. É muito bacana. E a gente não tem essa... E é uma coisa que eu fico muito preocupado, que você falou, deu uma travada para mim aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode continuar. Então tá, que é mais tá travado. Uma coisa que eu sempre tive essa preocupação é dessa coisa dela ser a mais velha, ela adquirir esse cuidado, né? Ou então a gente colocar essa questão dela cuidar do mais novo. E aí a gente não faz isso aqui, não é nosso. Mas ela tem uma tendência de cuidar, sabe? Uhum. É dela isso. Ela quer cuidar. Mas a gente vê que esse cuidado, ele tem um propósito. É interessante, né? De fazer o que ela quer. Então, assim, ela cuida na hora que ela quer alguma coisa. Ela, vem cá, tem todo aquele envolvimento, tal, ela cuida. Mas ela defende quando a gente chama atenção e briga com o Miguel, porque ele fez alguma coisa que não pode, tal, ela defende, fala, papai, mas não é assim, tem que falar. E ela vai defendendo e tal. Mas depois ela sempre pede alguma coisa em troca. E isso não é uma coisa que a gente colocou assim, isso é dela, sabe? A gente trabalha. Ela muda as regras de acordo com o que é benéfico para ela, né? É o que a gente falou lá no começo, das regras do jogo. Serve para o jogo da vida também, né? É muito engraçado. Mas é porque tem essa ligação, tem essa consciência, não é uma coisa mais inconsciente. Ela sabe o que está fazendo. Isso que você falou, né, Wesley? Geralmente as crianças tendem mesmo a ter essa maternagem e esse cuidado, né? Principalmente as meninas, até mesmo pelas brincadeiras e tudo mais. Mas aí há uma diferença da característica nata, né, da criança e da responsabilidade imposta pelo adulto. Isso não tem mesmo, não pode. Então, assim, se ela tem esse cuidado, por mais que seja interesseiro muitas vezes, ok, né? O que não pode é ter, né, essa delegação aí do adulto para esse tipo, né, de responsabilidade, porque daí é peso, não é prazer. Olha só, e tem uma coisa que é interessante, que a gente teve que trabalhar um tempo para poder tirar esse vínculo, sabe, desse cuidado dela até, porque o Miguel, eles brincam muito de mais novo e mais velho, mamãe, filhinho e tal. E ele, por ser mais novo, então ela colocava para ele essa questão dele ser o mais novo. Então ele era um neném. E aí, devido a esse processo, ele teve um problema com fala, porque ele ficava fazendo nenenzinho o tempo todo. E aí, ele vivia esse nenenzinho o tempo todo com ela, brincando com ela, só nenenzinho, lelé. Então, ele vai a fono, tudo, para poder dar uma destravada, porque o R, por exemplo, ele fica neném, sabe? Fica aquela... O R sumiu, ele não fala o R. E já está com uns 5 anos, então... Bincar, pai, que... tem que trabalhar, né? Porque já está com 5 anos, já era para estar falando normal. Então, e a doutora falou, vocês viram ele que nem neném? Que a primeira coisa que uma doutora imagina são os pais cuidando do filhinho, né, nenenzinho. Eu falei, não, em casa não, muito pelo contrário, não tem isso, né? Tem isso, não tem. Em casa, desde 4 anos, 5 anos, eu chego do carro, por exemplo, desço do carro, eu tenho que carregar as coisas, cada um carrega uma coisa. Vem cá, você carrega de acordo com o seu peso, você carrega isso, eu carrego isso, de acordo com a sua força, para já adquirindo essa responsabilidade. Mas ele brincando com ela, aí eu me liguei, quando a doutora falou, que eu fui perceber, eu não percebia, fui perceber que na brincadeira deles, ele era um neném. E aí ele ficou essa coisa infantilizada, sabe, de falar, e perdeu essa adicção ali, né, perdeu essa questão do R. Do R, principalmente, já é uma dificuldade,
né? Por ser o CRA, o CREA, que já tem essa dificuldade mesmo, e perdeu. E aí a gente trabalha isso nele E olha hoje só, né? dessa É brincadeira, prejudicial para os dois lados, né? dos É dois lados. prejudicial para ela, que adquire uma responsabilidade que não é dela, e para ele, que não É, amadurece conforme precisaria. é. E é um trabalho que a gente tem que ficar esperto. A gente já está brincando tão bonitinho, que legal, está se entrosando, mas até nesse entrosamento que parece positivo, a gente tem que ficar olhando, porque pode dar um certo problema, uma certa dificuldade, né? Que foi o que aconteceu, por exemplo. Sim, sim. Ótima percepção. Ainda bem que vocês viram. Ainda bem que vocês viram. Alguém mais? Mônica, você tá muito quietinha. Não tô acreditando. Nem estou parecendo eu mesma, né? Não, essa questão que você falou, né, deles já terem, assim, bem fixo a questão do comportamentos saudáveis e não saudáveis, e identificar isso neles mesmos, em outras pessoas, aqui a gente vê muito isso, e quando ela enxerga, né, um comportamento não saudável em mim, no meu esposo, ou qualquer outra pessoa, né, até as falas que vêm da escola, que algum outro colega fez, é sempre nesse sentido, de que aquilo não foi legal. E até comentando um pouco dos livros da Ruth Rocha, alguns livros dela tem algumas falas, assim, que a Melissa às vezes identifica e fala, nossa, mas não foi legal isso que o coleguinha falou para o outro, né? Essa fala não foi bacana, que são os conflitos ali dentro da história. Então, até nas leituras, né, no livro ali, ela identifica essa questão do comportamento saudável e do não saudável. E como é importante, no sentido da gente também se policiar, né? Isso que ele acabou de comentar, da gente exigir, de repente, da criança uma postura que muitas vezes nós não temos, né? Eles já estão com o senso crítico, assim, bem apurado. Então, naquele momento que ela é cobrada, se nós não, né, não temos o mesmo tipo de postura, ela já rebate na mesma hora. Ah, mas você também faz isso. Ah, mas você também, aquele dia, que a Melissa tem uma questão da memória muito boa. Então, ela lembra que naquele dia, talvez eu não tenha feito. Então, ela traz isso de volta ali na conversa, até para se valer de não querer fazer o que eu estou solicitando, né? E é na hora mesmo, né, Mônica? É Não, imediato, na né? hora. Na hora, assim, pô, tá fresco, parece que foi agora. Oh, É nossa, mas uma acabou de memória de acontecer. elefante. Sim. Então, naquele dia, você também deixou o tênis aqui. Nem que eu não tenha deixado naquele momento, mas ela lembra que naquele dia eu deixei. E ela só observou e guardou para soltar na hora certa. Com certeza. Às vezes ela fala na hora, mas quando ela é cobrada, ela repete também, né? Então, assim, se valer de argumentos e tudo mais. Então, assim, muitas características que você falou eu identifico já. Eu não ouvia dos 6 anos, né? Até queria ter acompanhado, não consegui. Mas já faz um tempo que as características que você citou agora de 7 anos eu acompanho. E quando você falou aí dessa questão da competitividade, deles não aceitarem a derrota, né? Eu vejo isso muito por conta da minha área, né? De ser da educação física. E os alunos do primeiro ano, eu tenho primeiro ano também, essa dificuldade, né? Que eu tenho que trazer mais jogos cooperativos do que competitivos, para diminuir a questão dos conflitos. Porque todos querem ganhar. É o tipo de turma que, se der empate, todo mundo fica feliz. Eles preferem o empate do que alguém perder, né? Porque eles não querem ser a pessoa que perde. E foi exatamente isso que você falou. Então, se algum colega ele descumpre uma regra do jogo para ganhar, ele reclama, ele quer o senso de justiça, ele exige, né? Eu, como juiz ali do jogo, eu tenho que resolver. Mas quando é a vez dele, se ele se vale disso para ganhar, tudo bem, entendeu? Como se ele não tivesse descumprido a regra. Isso é muito comum dessa fase, né? Eu creio, assim, até o segundo aninho, que é essa transição, eles têm bastante isso de não saberem lidar com a questão da competitividade, e até em situações que não é de competitividade. Vocês estão conseguindo me ouvir? Que para mim está travando aqui. Sim, Tá. não, tá tranquilo. Ok. Até Assim, em normal. atividades que não são de competição, eles colocam a competição em tudo, né? E eu percebo isso com a Melissa pelas aulas online que eu acompanhei do ano passado.
E com as falas dela também, que ela traz no sentido de, assim, uma pessoa terminou a atividade, a questão dela já é um desespero total. Ela precisa terminar correndo, porque alguém conseguiu realizar. Então, até em situações que não é de competição, eles se colocam nisso. Então, eu percebo também na Melissa essa questão da opinião do outro. Então, tudo que ela vai usar, o que ela vai levar, o que ela está fazendo, ela me pergunta, será que meus amigos vão gostar desse sapato? Será que os meus amigos vão gostar desse desenho? Então, aí, né, todo um trabalho de autoestima, de entender que nem todo mundo vai gostar do que você gosta, né? Ela teve uma fase, se ela gosta muito, apesar de eu não gostar dos vídeos, mas os filmes eu acompanho, assisto junto, e como ela gosta, eu permito essa questão do Lucas Neto, ela gosta muito, então os filmes eu acompanho junto, os vídeos eu não permito ela assistir na internet, assim, no celular, nada, mas ela gosta do personagem. E aí as crianças da escola já passaram dessa fase. E aí ela fica o tempo todo falando assim, eu não a minha mochila agora, porque ela quis da Gi, né? E ninguém na escola gosta da Gi mais. Ninguém na escola gosta do Lucas Neto. Eu assisti o novo filme, mas não vou falar na escola que eu assisti, porque ninguém gosta. Então, todo um trabalho aí de autoestima e de reconhecer quem você é, de saber que nem todo mundo vai gostar daquilo que você gosta, né? Então, eu vejo que ela tem, eu achei até que, eu sei que tem a questão da fase também, mas acho até um pouco, ressalta bastante isso nela, de se preocupar muito com o que as pessoas pensam sobre ela, né? Então, isso que você falou, eu identifico bastante aqui também. E lidar com a rejeição, né? É uma fase que eles já entendem a rejeição e que tem essa dificuldade de lidar. Então, uma situação qualquer, eu fiz um desenho e fui entregar, porque eles têm muito essa questão do desenho, e fui dar para a fulana, mas ela não aceitou, ela não quis. Você rejeitaria um desenho, mamãe? Não, filha, eu não rejeitaria. Mas a fulana rejeitou. Mas naquele momento ela não queria, filha, também é um direito dela, você também tem que respeitar, né? Então, todas essas situações que você falou, eu me identifiquei aqui em momentos com a Mel, né? Que bom, fico feliz. Mais alguém? Não? Bom, meninas e meninos, né? Eu acho que é mais uma faixa etária aí para a gente aprender um pouquinho, né? Todos esses encontros ficam gravados, ficam lá na bio do Instagram. Então, se vocês quiserem até mandar para pessoas que tenham filhos nessa idade também, eu acho que é bem legal, que conhecimento a gente tem que mandar para todo mundo mesmo, né? Que quanto mais gente souber do desenvolvimento das crianças, né? Mais crianças respeitadas nós teremos. Né, eu acho que é esse o movimento, de pouquinho em pouquinho, né, mas que a gente não desiste e que a gente não pode deixar de fazer, porque se aqui tem 10 pessoas, nós já teremos aí pelo menos de 10 a 15 crianças, né, mais respeitadas, porque terão entendimento do que estão falando, do que estão fazendo, né, das suas ações, das suas projeções. É isso, agradeço demais a presença de vocês, muito obrigada, tenham uma excelente noite, né, e eu coloquei aqui no chat o @ da Nicole e da Adriana, de Educação Financeira, depois se vocês quiserem seguir, eu acho que vale muito a pena, tem muitas dicas, né, para a gente falar sobre dinheiro com os pequenos, né, e nessa faixa etária eles gostam bastante e eles precisam bastante entender, né, o valor disso tudo, né, e entender principalmente que há o esforço de um adulto para que as coisas aconteçam, tá? E que eles podem contribuir de diversas formas, né, para esse esforço. Tá bom? Um beijo grande para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa Boa noite noite. a Tchau, todos boa aí. Boa noite. noite. Boa Obrigada. noite. Tchau.